Olha só, pessoal, como mostrei no vídeo anterior, a questão da reta numérica em outros números ou nesses números do exemplo, geralmente ela tem a questão da posição da seta, tá certo? Então a reta numérica é o seguinte, como eu falei antes, quando ela aponta para esse lado da direita, ela geralmente vai aumentando a quantidade de números, tá certo? Se você voltar os números, ela vai diminuindo a mesma quantidade, tá certo? Olha só, por exemplo, no vídeo que eu mostrei para vocês no YouTube do canal da secretaria, falava da questão da sequência. Lembra que eu montei aquele que era tinha a sequência de 0 a 9, não é isso? Ou de 0 a 10. Então, é o mesmo sentido. Se você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai, a sequência para a direita não vai aumentando a quantidade de um em um, não é isso? Se você voltasse, por exemplo, 9, 8, 7, 6, 5, não vai voltando, não vai decrescendo, voltando a quantidade, na reta numérica é o mesmo caso, tá certo? Então vamos à correção, pessoal. Olha só, aqui a gente tem como exemplo a primeira casa do número, e a pergunta diz se você deve colocar uma diferença de 10 em 10 em cada casa. Então a primeira a gente tem 120. 120 menos 10, pessoal. A gente aprendeu o que, ó? A gente tem 10, 20, 30, 40, né? Esqueçam o 100 por agora. Vamos lá? Então, antes de 20, de dezena, a gente tem o quê? 10, não é isso? Então, 10, né? E a gente tinha o que antes? O 100 era no exemplo, então 110, tá bom? No valor seguinte, aí a gente tem o que? 120, não é isso? Depois do 120, com mais 10, 120 com mais 10, 20 mais 10, 30, não é isso, pessoal? 130, muito bem. Depois, 130 mais 10 seria o quê? 140, né? Aí depois, com mais 10, 150. E o restante fica muito mais fácil para vocês. Que é o que, ó? 150 mais 10, 160, né, pessoal? 160. Errei aqui. 160. E depois, 160 mais 10, 170, né? 60 mais 10, 70. Não é isso? Olha só. Já na letra B, temos o seguinte, olha. Represente na reta numérica o número das casas do item anterior. Essa aqui era só para a prática de reescrita, tá bom? Como a gente viu, tem o 120, o que vinha no exemplo antes, para a gente fazer alusão, olha só. Igual, igual, né? Então, 110, não é isso? 120 menos 10. Depois, 130, 140. Preste atenção nessa sequência aqui, ó, dos 10 em 10, que ocorre o mesmo caso se você for voltando, diminuindo 10 em 10, tá bom? Aí 150, 160, 160 e 170, né? Muito bem. Já na letra C, pessoal, vamos à letra C. Letra C e letra... A letra C, alguns tiveram mais dúvida nessa questão da quantidade de números na sequência de acordo com a pergunta. Vamos lá? Olha, usando a reta numérica como auxílio, responda as questões. Sabrina estava parada, né? Estava parada, olha só. Parada diante da casa de número 120. Olha a Sabrina aqui, pessoal. Estava na 120, né? Muito bem. Ela andou 5 casas para a direita. Tá certo? 5 casas para a direita. Qual o lado direito? Vamos lá. 5 casas para a direita. Então, ela estava na 120. A 120 não vai contar como exemplo, não é isso? Vamos lá? Então, uma, duas, três, quatro, 5 casas, né? Então, ela parou aqui, ó, pessoal. Ela chegou na 170, tá bom? Se ela chegou na 170, ela ficou paradinha aqui. Depois, o que foi que ela fez? Ela voltou, olha só, ela voltou 3 casas. Vamos contar voltando 3 casas. Voltando é para a esquerda, né? Diminuindo. Então, uma, né? Ela estava aqui, ó, paradinha. Então, uma, olha só, uma, duas,
três casas, não é isso? Então ela voltou três casas. Qual a casa que ela ficou, pessoal? 140, né? Essa era a resposta. Ela foi 5, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, né? Para a direita e depois parou e voltou três, ó. Uma, duas, três. A resposta 140, né, pessoal? Muito bem. Na última questão, temos aqui, ó. Felipe estava parado diante da casa de número 160. Olha Felipe aqui, ó. 160. Olha a posição dele para a esquerda, voltando, e a posição da reta para a direita, subindo, né? Aumentando. Aí diz a pergunta, ó. Ele andou 4 casas para a esquerda, não é isso? Vamos contar? Ele está aqui, então essa não conta. Então, uma, duas, três, quatro, né? Andou 4 para a esquerda. E depois ele fez o que, ó? Voltou, né? Voltou 5 casas. Vamos lá. Uma. Se ele voltou. Ele andou 5 casas para a esquerda e voltou. Se ele voltou para a direita, tá bom? Uma. Ele ficou parado aqui. Aí uma, duas, três, quatro, cinco, pessoal. Então ele parou em qual? Na 170, não é isso? Muito bem. Então a resposta certa, 170, foi a casa que ele parou, tá certo? Muito bem. Qualquer coisa, tirem dúvidas, perguntem aqui no grupo que eu respondo para vocês, tá bom? Até a próxima.